Bom momento, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais uma aula de História. Chegamos agora à sessão 4.2 do módulo 4, tá? Já aí no segundo bimestre. E hoje a gente vai falar sobre os acontecimentos, né, já da Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer durante esse período aí, que a gente conhece então como a Guerra Total, tá? Vamos dar início? Segue comigo aqui? Então vamos lá. Bom, só para fazer uma pequena revisão aqui, né? Nós temos, enquanto, digamos assim, um personagem principal dessa Segunda Guerra Mundial, o nazismo, que se resume em superioridade racial, antissemitismo e também a questão do espaço vital que a gente viu na última aula. Pela primeira vez na história, vai morrer muito mais civis que militares, por volta aí de 40 milhões de mortos. E aí, só para a gente ver como é que se organizavam, ou como se organizaram as alianças, né, na Segunda Guerra Mundial, você tem os países do eixo, o eixo Roma, Berlim, Tóquio, que é Itália, Alemanha e Japão, e você vai ter o grupo que ia contra esse eixo aí, que é a Inglaterra, França e União Soviética, posteriormente os Estados Unidos, que vai entrar assim que eles são atacados em Pearl Harbor, e essa galera vai ser chamada de aliados, né? Então você vai ter os países do eixo dos aliados, que são os dois grupos aí que vão rivalizar nessa Segunda Guerra Mundial. Esses são os atores principais, porque você tem ali o Brasil, que vai entrar do lado dos aliados, né? Então você tem uma série de países periféricos que vão entrar do lado de algum desses países, tá? Bom, como é que essa guerra vai se desenvolver, né? Os dois primeiros anos da guerra, 39, 40 até o ano de 41, você vai ter o avanço do eixo, tá? Principalmente com a vitória da Alemanha. A Alemanha vai conseguir invadir vários territórios nesses dois primeiros anos. Por quê? Porque a Alemanha ela tem uma tática de guerra chamada Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. O que era esse Blitzkrieg, né? Eles atacavam com artilharia máxima, terrestre, aérea, e até, quando possível, naval, um lado de um ponto só da trincheira, o que facilitava a invasão dos alemães por esse ponto. Tá? Então, a Blitzkrieg é isso, esse ataque relâmpago, essa guerra relâmpago, de um ataque massivo num ponto da trincheira, que era por ali, então, que os alemães invadiam e conquistavam esses territórios. E aí, como vocês podem ver nesse mapa aqui, toda a parte azul e azul claro são as conquistas alemãs na Europa. O vermelho do mapa é a União Soviética e o verde ali a parte da Inglaterra, que foi o único lugar da Europa não invadido pelas tropas nazistas, tá? E você tem ali também parte ali da Síria, tal, que era domínio inglês na época, que eles também não vão dominar. Mas você vai ver que o norte da África, tá? Toda a região ali da Gália, da França, vai ser dominada pela Alemanha. Então, os dois primeiros anos foram de avanço do eixo. A Alemanha vai começar a perder a guerra quando os aliados começam a se organizar e os aliados vão fazer três frentes de luta. Tá? Ao leste, que vai ser marcado pela resistência da União Soviética. Por exemplo, Hitler vai tentar invadir a União Soviética, ele vai chegar até a cidade de Stalingrado, onde há uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Os alemães sendo derrotados começarão a recuar. E no recuo da Alemanha, os soviéticos vão avançar para cima da Alemanha. Tá? Então você tem aqui apontado que Stalingrado e Kursk são duas grandes vitórias soviéticas, tá? Vitórias soviéticas impedindo um novo avanço alemão. Então você tem essa frente leste lá do lado da União Soviética que foi um avanço dos aliados. No sul, ou seja, ali no norte da África, no sul da Europa, o Império Britânico atacando a África para o Mediterrâneo, Itália, e impedindo o avanço nazista para o Canal de Suez e, consequentemente, para os postos de petróleo no Oriente, a partir da célebre batalha de El Alamein. Então você vai ter
uma batalha muito ferrenha nos territórios em África do Império Britânico, então eram tropas não necessariamente inglesas, mas daqueles países que tinham algum, por exemplo, o Egito, né, países do Oriente Médio que eram invadidos ali, ou melhor, eram dominados pela Inglaterra, que vão lutar pelo exército aliado, que vão acabar destruindo ou derrotando o eixo naquela região, impedindo que eles tivessem acesso, por exemplo, ao petróleo do Oriente Médio. E na costa oeste, né, na costa ali do mar Atlântico, né, do Oceano Atlântico, você vai ter ali a retomada da França, tá? Que foi uma ação conjunta dos Estados Unidos com a Grã-Bretanha, no desembarque na Normandia, que é mais conhecido como o Dia D. Então você tem essas três frentes de luta que vão levar então a Alemanha e o eixo à derrota, tá? Só queria esclarecer uma coisa aqui, tá? Para a gente dar conta de todo o conteúdo, aquela coisa toda, eu não vou poder aqui me dedicar a fazer grandes narrativas, até porque eu não sou muito bom nisso, porque eu não gosto muito desse período da história. Vou ser bem sincero, eu já fui sincero com vocês para falar sobre isso, né? Então, o que eu decidi fazer, tá? Eu vou fazer o que eu faço sempre com os meus estudantes quando eu falo sobre esse conteúdo, até mesmo no ensino médio. Eu gosto muito, tá, de usar o cinema, usar os filmes como um suporte da minha disciplina. Então, eu vou lá no Google Drive e também no Unimestre. Uma das atividades vai ser vocês verem um filme e fazer um resumo desse filme, tá? Eu vou fazer uma lista de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Vou indicar para vocês assistirem. Vocês vão escolher um filme e vão fazer um resumo, tá? Vai ser uma forma aí da gente conseguir ter uma diversidade maior sobre esse conteúdo, ok? Então, por isso que eu não vou me dedicar muito aqui às narrativas, eu vou mais falar sobre o geralzão, como está na apostila de vocês, tá bom? Então, continuando. Uma outra seção da guerra, digamos, podemos dizer assim, foi a guerra lá no Pacífico, por exemplo. Tá? Você tem, na década de 30, né, o Japão se expandindo militarmente nessa região. Ele vai invadir a China no ano de 37, por exemplo. Os Estados Unidos estavam muito preocupados com isso. Eles vão fazer um embargo econômico ao Japão, tentando enfraquecer o Japão. Em 41, o Japão, como vingança, vai fazer então um ataque à base aérea de Pearl Harbor, que fica no Havaí. Aí os Estados Unidos definitivamente vão entrar na guerra, até então eles estavam meio receosos de entrar ou não na Segunda Guerra Mundial. E aí os Estados Unidos vai encarar essa frente lá no Pacífico, eles vão derrotar os japoneses da Batalha de Midway, que é uma batalha naval praticamente. Tem duas batalhas que são bem importantes, que tem aí também filmes sobre isso, que é a Batalha de Iwo Jima e Okinawa. E encerra esse conflito com as duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Muitos estudiosos dizem que, na verdade, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki elas não eram necessárias, porque os japoneses já tinham se rendido, não tinha mais o porquê de ter esse bombardeio nuclear ao Japão, mas os Estados Unidos faz isso para demonstrar poder, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial a gente vai entrar em outros conflitos, como por exemplo a Guerra Fria, e os Estados Unidos já queria mostrar ali que ele tinha poder e ninguém podia mexer com os Estados Unidos, tá? Então é por isso então que tem as bombas atômicas, mas a gente pode discutir isso mais para frente. Bom, como é que vai acabar a Segunda Guerra Mundial, né? A União Soviética, tá? Ela invade a Alemanha, isso vocês podem ver naquele filme A Queda, Os Últimos Dias de Hitler. A União Soviética vai invadir a Alemanha, o Hitler vai cometer suicídio, tá? E aí finaliza a guerra para a Alemanha. O Japão com as bombas atômicas e a Itália, tá? As tropas aliadas invadem a Itália. O Mussolini vai ser preso e vai ser executado em praça pública e vai ser exposto seu corpo para a população, porque a coisa na Itália foi muito grave também. Mas, enfim, quando morrem esses líderes, morre o Hitler, morre o Mussolini e o Japão é bombardeado, acontecem duas conferências. A primeira, a Conferência de Yalta, tá? Eles decidem substituir a Liga das Nações, que não tinha dado certo, pela agora Organização das Nações Unidas, a ONU, que está aí até hoje.
A Alemanha e a Áustria, né? Definição das zonas de ocupação dos Estados Unidos, da União Soviética, Reino Unido e França. Você vai ter, então, a divisão da Alemanha em 4 quadrantes, e cada um desses lugares, eu vou mostrar o mapa aqui depois para vocês, né? Vai ficar sob o domínio de um país desses. A Europa Oriental, né, vai ter a promessa soviética de permitir a representatividade das forças democráticas e realização de eleições livres nos territórios que ocupou durante a guerra. O Japão, promessa soviética de declarar guerra ao Japão depois da rendição alemã. Logo depois, você vai ter a Conferência de Potsdam, que é na Alemanha. A Alemanha, né, ela vai ser, digamos assim, condenada de novo, mais uma vez. E aí ela vai ser obrigada a se desmilitarizar mais uma vez, se desarmar. A Alemanha vai ter que conceder os territórios para a Polônia e para a União Soviética. A Alemanha, né, vai ter que dizer que nazismo é crime. E aí vai ter lá todo o Tribunal de Nuremberg para punir os criminosos de guerra, principalmente os nazistas. As indenizações, tá? De novo, a Alemanha vai ser punida, né? E aí vai ter definição de reparação a ser paga pela Alemanha aos países atingidos pela guerra, com destaque aí para a União Soviética. E Berlim, né, que ficava no setor soviético, entre as 4 forças de ocupação. Vamos ver como é que ficou a Alemanha, né? Tem um mapa aqui que vai explicar bem isso. Ó, todo esse território colorido aí era a Alemanha, tá? E aí ela vai ser dividida em 4. A parte ali de Düsseldorf, Bremen, Hamburgo, né, vai ficar aí com a Inglaterra, aquela que dá ali fronteira com a Holanda. A França fica com esse território aqui de Mainz. Frankfurt e München, né, que é Munique, fica ali na parte americana. E Berlim, Dresden e Schwerin fica ali na parte soviética, que é aquela parte ali que já dá ali para a Polônia, que fica, a União Soviética está mais aqui do lado, tá? Então, foi assim que ficou dividida a Alemanha. E por que é importante a gente saber disso? Porque após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver isso daqui a um tempo, vai acontecer um novo conflito, que é a Guerra Fria, que é Estados Unidos versus União Soviética, o capitalismo versus o comunismo, né? E aí vai se criar o Muro de Berlim e a gente vai discutir isso lá quando a gente falar de Guerra Fria, tá? Pessoal, eu peço então para vocês lerem a apostila, fazerem as atividades e a gente corrige elas na quinta-feira na nossa aula ao vivo, ok? Qualquer dúvida é só me procurar. Aqui é o professor Edgar e um abraço. Tchau, tchau.